Pax et bono, minha família. É uma alegria imensa estarmos novamente juntos nesse mundo da abstração. Portanto, minha família, não vamos perder tempo, porque eu não gosto de perder tempo. Antes de começarmos a aula, preciso esclarecer isso, né? Todo mundo viu no vídeo anterior, nas redes sociais. Portanto, por que temos isso no quadro? Tá pegando bem, cameraman? Eu gosto assim, é uma alegria. Por que temos isso? Na aula passada falamos dos eletrões. Falamos dos eletrões por quê? Se notarmos bem, nesse documento que o nosso presidente... Põe só aqui, por favor, cameraman. Gelo aprovou esse decreto, Estratégia Nacional para Eletromobilidade. Eletro vem de quê? De eletrões. Por isso é que na aula passada eu falei de eletrões. Portanto, tudo que aprendemos na escola é por um objetivo final. Portanto, estamos a aprender sobre eletrões. Falamos na aula passada, quem não assistiu, que assista. É para entendermos esse documento, porque se não entendermos as bases, podemos até ler isso, não vamos saber do que se trata, nadinha. Nada, eu vos garanto. Por isso é que, para muitos redes sociais, prof, está dando muita volta. Que... Não é volta, senhor. Nós temos que aprender a entender as bases, a essência da coisa. Por que as coisas funcionam, para não nos mentirem. Tá vendo isso aqui? O presidente só aprovou um papel. Isso é um papel, isso é uma escrita. Isso não existe ainda na prática. Então, nós temos que entender para depois exigirmos que isso se realize. Isso tem de se realizar. Por isso que eu estou a fazer essas aulas, porque já não podem nos mentir mais, nos enganar. Nos enganam porque nós não lemos, não conhecemos as coisas na essência. Tá vendo? Isso me dói a alma. Por isso eu estou aqui, não perco o meu tempo, né? Eu dedico esse tempo a ajudar o meu país. Por isso, minha família, sem mais delongas, hoje vamos entender e conhecer um novo elemento para entendermos esse documento. Esse documento vamos folhear bem na próxima aula. Hoje aqui vamos entender mais um elemento que é essencial para isso. Let's get it? Let's get it. Portanto, coloquem o cinto, amarrem bem, apertem mesmo bem, porque vamos viajar intensamente nesse mundo da abstração. Essa aula vai ser intensa. Lego. Cá estamos nós, no mundo da abstração, minha família. Agora, nessa aula prática, hoje iremos cozinhar o eletrão. Pois temos essa panela aqui. Mas cozinhar como? Vou pousar isso e vamos à aula. Vamos à aula, minha família. Portanto, nós aqui estamos a tentar achar uma solução para o problema do combustível, tal como apresentei no documento anterior. E uma das soluções que encontramos para resolver isso era o sol do Zango. Ainda se lembram, não é? Portanto, o que é o sol, na verdade? O sol são radiações eletromagnéticas. Mas, porra, esse nome aqui é radiações eletromagnéticas. São ondas. É luz. Mas que essa luz é o quê? Ciência complicada, eu não vou me mentir. Então nós vamos conhecer um novo elemento que forma a luz, as ondas eletromagnéticas. Quem é? O vilão que vai entrar em grande luta cósmica com o eletrão. Esse vilão é o fotão. Câmera, vem aqui, vou escrever. Vem. Fotão. Quem é esse fotão? Esse fotão são essas ondas, essas radiações do Sol. Na verdade, aqui temos infinitos fotões. O fotão é a partícula elementar da luz. Quer dizer, a luz é um somatório de pequenas bolinhas, vamos supor assim, bolinhas de fogo, podemos entender como fogo, né? Bolinhas de fogo.
Por que fogo? Cameraman, faz favor. Porque esse é o sol. O sol emite luz. Essa luz, quando bate no painel, essa luz vem como um conjunto de pequenas bolinhas de fogo. Essas bolinhas de luz batem no painel. O que ele faz? Arranca eletrões. Isso estão a ver aqui são eletrões. Esses eletrões onde é que vão? Isso é um cabo de energia das vossas casas, onde os eletrões vão andar. O fotão bate no painel, arranca eletrões, esses eletrões fogem no cabo. E esse movimento dos eletrões, o que forma? Corrente elétrica, que faz com que tenhamos essa luz. Quando a luz vem, vocês não gritam, luz! Essa luz é o quê? São os eletrões que passam no filamento das lâmpadas. Guys. Calma, mas calma, não tá acelerando muito, né? Vamos com calma. Aqui como é no YouTube, eu posso ir mais... Como é que fala cameraman? Assim mais lento. Em inglês? Slow. Slow! Let's get it. Portanto, já vimos que o Sol é composto por pequenas bolinhas de fogo que se chamam fotões. E esses fotões provocam isso. Minha família, sabe essa história? Eu vou contar melhor na próxima aula, mas entretanto, temos de voltar aonde? Na aula anterior, quando falamos do átomo. Cameraman, filma só aqui, faz favor, faz favor. Filma só aqui. Aqui. Essa aqui, vou destacar aqui. Filma só aqui. Esse é o átomo. Agora, vamos ver como é que essas bolinhas influenciam o átomo. O fotão, como é que o fotão se mete na vida do átomo, ou seja, do eletrão especificamente. É aqui onde eu vou criar uma analogia nova. Aqui vamos ter que parar para pensar. Porque se for de forma muito técnica, vocês não vão entender nada. Nada. Então, eu vou criar aqui uma história. Vou contar a história do eletrão. Nós vimos que o eletrão é o solteiro que estava à procura de uma boa. E encontrou o protão, não é? E o protão tinha uma amiga agitadora, que é o neutrão. O protão está dentro de uma casa, que é o núcleo atômico. O eletrão está fora, mas também não larga o protão, que é a boa que o eletrão quer. Entretanto, nessa relação, se entenderam, o protão, o neutrão e o eletrão se entenderam todos e formaram o átomo. Mas essa história não acaba por aí. É agora que surge quem? Surge o fotão, o líder máximo, o mal. Na verdade, o fotão é um amigo falso. O fotão tem dupla personalidade. Ele pode ser bom e mal ao mesmo tempo. O fotão se comporta como onda e como partícula. Mas hoje nessa aula, só vou contar o lado mal do protão. Mas o protão também é bom. Então, minha família, vamos entender essa analogia. Como é que o fotão arranca o eletrão da placa. Portanto, imagine que o fotão é aquele fofoqueiro. Aquele é o fofoqueiro, é o agitador. Ele chega aqui, é o Sol, né? Porque o fotão é o que forma o Sol. O Sol é o conjunto de vários fotões. Podíamos entender numa gama mais ampla, mas aqui é para resumir nessa aula ainda. Então, tem aqui o Sol, que é o fotão, tá a bater. O fotão chega no átomo. Essa aula já vimos, não vou mais explicar, você vai entender essa aula, né? Quem não assistiu, que assista. Então, o fotão chega no átomo e fala com quem? Fala com o protão. O fotão fala no protão, olha, o eletrão, então, ele é mulherengo, tá te trair. Ele não é aquilo que tá a pensar, não se apaixona só à toa. É normal, mas quando ele fala que o dele é aquela ama bué, tá lhe trair, como é que sente? Vocês sabem, vocês têm voz juiz, aqui tem um que vai assistir, sabe? Então o protão fica atordoada. Epá, aqui vamos esquecer os pronomes, se é masculino, esse mesmo feminino. Opa, aqui não estamos na língua portuguesa.
O protão ou a protão, como queiram, fica atordoada, espera o eletrão. O protão vai ter com o eletrão, câmera vem aqui. Fala com o eletrão. Então você está me trair porque o eletrão é inocente da vida dele, mas eu não estou a fazer nada, estou aqui contigo sempre, estamos presos no átomo, como eu estou a trair? O que acontece? Pânico. Sabe como é que uma mulher como está a discutir aquilo, está a falar, está a sair veia, você, desgraçado. Aquela palavra aí está ofendendo. Está a sair veia. Está a sair veia, né, cameraman? Está a sair. Pânico, mesmo rijo. Então, o que acontece com o eletrão? Epá, essa boa, esse protão é histérica, é maluca. O que acontece? Mas embora, sai do átomo. Por que sai do átomo? Porque saiu porque o fotão fofocou. Ou seja, o fotão é que provocou isso aqui. Quando eu falo que o fotão arranca eletrão, é por causa disso, porque o fotão agita. Então, acontece um pânico aí no átomo, o eletrão sai. Acontece aqui. Sai, vai para onde? Vai para o cabo. Vai para onde? Para instalações das nossas casas. Aquela instalação está nas vossas casas, tem aquela instalação aí. É um caminho para o eletrão passar. Então, são aqueles eletrões que estão a sair do átomo, porque teve esse pânico. Então, andam aqui, tá a ver a câmera? Vem aqui, filma aqui. Isso aqui, na verdade, é um cabo, fio, condutor. Estão lá os eletrões. É isso que acontece a nível atômico. Essa é a analogia que você tem que colocar na mente. Podia explicar de outra maneira, a nível molecular, a nível quântico, mas não adianta. Se vocês entenderam até aqui. Agora, isso aqui é na placa. O fotão consegue arrancar o eletrão do átomo na placa. Agora em nós vimos na aula passada que nós também somos quê? Nós também somos constituídos por quê? Por átomos, por eletrões, protões e neutrões. O que acontece quando o Sol bate no nosso corpo? Quando apanhamos o Sol? Será que saem átomos do nosso corpo? O fotão consegue arrancar o átomo porque o Sol são fotões. Essa nova analogia vamos colocar aqui. Vamos entender agora em nós, seres humanos. Cameraman, novamente aqui. Então, continuando com a história. Quando o fotão agita o protão de que o eletrão está a atrair, acontece a mesma coisa, pânico. O protão cria o pânico, você, seu desgraçado, traidor. Pânico. Mas acontece o quê? Esse pânico não é suficiente para arrancar o eletrão, porque no nosso corpo o eletrão e o protão são aqueles casais tóxicos. Discutem bem, mas são bem apaixonados, se amam bem, tipo, vão lutar todo dia, mas nunca vão se deixar. Ou seja, nunca se deixam. Pânico. Porque o pânico continua enquanto existir Sol, porque o Sol é que carrega o fotão. Quando o Sol basa já lá para 18, 19 horas, eles dois, o protão e o eletrão se entendem. Ah, meu amor, aquele fotão é agitador, que eles estão nessa relação, se entendem já, tá? Tudo volta ao normal. Então, no nosso corpo, o fotão não consegue arrancar o eletrão no nosso corpo não sai. Mas acontece o quê? Agora, durante esse processo do pânico, da discussão, acontece o quê? Vibração. Ou seja, o átomo aqui, cameraman, acontece o pânico. Você, porque a mãe está a discutir isso aqui. Quando a mãe está a falar, está a discutir, você fica cansada, sabe o quê? Você está energética. E é a mesma coisa a nível molecular, atômico. Liberta quê? Energia térmica. Aquela agitação, aquela discussão provoca energia térmica. E essa energia térmica, o que faz? Faz com que as glândulas do nosso corpo produzam o quê? Suor. Por isso quando o sol está nos batendo no corpo, transpiramos. Por quê? Porque o fotão provoca essa agitação, né? Aquela discussão entre o eletrão e o protão. Mas não arranca o eletrão, não consegue. Mas faz com que as glândulas do nosso corpo produzam suor. Esse suor é uma reação dessa discussão.
Fala, pá, estamos cansados. Sabe como está cansado, o sangue sai suor. Ih, corribo é. É essa agitação a nível atômico. Perceberam? Então é mais ou menos isso. Agora, tenho aqui nesse momento essa panela. A panela serve para quê? A panela é para nos fazer lembrar de um outro exemplo. Quando fervemos a água, o que acontece? Vamos supor que a água está a 100 graus Celsius. Ela ferve. A temperatura, aquele fogo carrega o quê? Também fotões. O fogo que está aí são radiações também, carregam fotões. A água ferve. Quando a água está a ferver, depois de um tempo você vai espreitar. A água desapareceu. Onde é que foi a água? Não desapareceu. O que aconteceu é o seguinte. Aqueles fotões arrancam as moléculas de água. Quando a temperatura é alta, as moléculas de água se separam. Aqui, tá a ver? Essas moléculas aqui, H2O, que estão aqui juntas, se separam. Onde é que vão? Se transformam em vapor. Quando sai aquele vapor, as moléculas vão para a natureza. Então é a temperatura que faz com que a água desapareça. Por isso é que nas panelas... Agora, se tiver uma tampa... Tá para focar o cameraman. Se tiver uma tampa, vamos supor se isso apertei. Se isso ficasse bem fechado, as moléculas não conseguem fugir. Por quê? Porque isso impede que as moléculas vão para a superfície, para a atmosfera. Isso criaria o quê? Uma pressão enorme. Por isso tem esse botão, esse buraco. Esse buraco permite reduzir a pressão, o afastamento das moléculas. Estão a perceber? Essa panela chama-se panela de pressão por quê? Porque aquelas moléculas de água querem fugir. Ficam presas aqui. Aquelas moléculas, você quando está no fogo, você quer correr. Então as moléculas querem todas fugir, mas essa panela tem isso aqui para impedir com que a tampa saia. Se não tiver esse buraco, se não tiver esse regulador, e você abrir a panela, obviamente que você queima a cara, porque as moléculas de água têm energias muito intensas, muito intensas. Então, isso aqui permite regular a pressão, faz com que algumas moléculas saiam. Por isso, quando na panela de pressão, você, antes de você tirar essa tampa, você regula isso. Para quê? Para libertar algumas moléculas de água a saírem, vão na vossa vida. Isso acontece, por isso tem essa panela aqui. Então, quando cozinhamos, aquele vapor que sai, são os fotões que estão a arrancar as moléculas de água. Minha família, há uma infinidade de exemplos que eu poderia dar, mas talvez já esteja a prolongar muito. Mas vou dar outro exemplo. E quando colocamos um copo de água no frigorífico, o que acontece? Aí baixa a temperatura. As moléculas fazem o quê? Ao invés de se separarem, se juntam. Perdem energia. Ficam cada vez mais próximas. Por isso cristalizam. Por isso quando nós, no tempo de frio, procuramos que alguém, uma boa, para nos agasalhar. Porque... A ver? Então, minha família, essa é a aula de hoje. Espero que tenham percebido alguma coisa. Nos encontremos na próxima semana para entendermos agora esse sistema. Deus se natura.